Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar falando, eu gostava muito de ouvir historinhas bíblicas, mas eu tinha minha avó, que ela era muito boa de contar história. Ela contava histórias muitas histórias, a festa no céu, de tantas histórias, mas hoje eu lembrei, porque eu quero falar sobre a minha casa sobre a rocha, construindo a casa sobre a rocha, e eu lembrei de uma historinha que eu falei, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai viver nesses 3 meses, nesses 3 meses, eu estou nesse mês, vocês vão entender por que 3 meses, porque é a história dos 3 porquinhos. Eu já vou confundindo tudo. E essa história dos 3 porquinhos e do lobo mau, eu vi que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivido nas famílias, e tem tudo a ver com esse texto que eu escolhi. E eu quero me atrever a contar para vocês, para a gente trazer a memória. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? O pessoal mais novo acho que não conhece, né? São outras histórias. O pessoal mais experiente vai lembrar da história dos 3 porquinhos. Eu vou ler primeiro o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, daí depois eu quero narrar um pouquinho essa história. E a gente vai fazer um paralelo sobre aquilo que a palavra de Deus fala e sobre o que essa historinha tem a ver com aquilo que a gente tem vivido e o que a gente pode viver ainda com essas lições. O texto se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, muito conhecido, um texto, e depois esse mesmo texto, ele se repete em Lucas capítulo 6, versículo de 46 a 49, mas eu vou ler só de 46 a 48, eu vou ler primeiro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: depois de Jesus, esse texto é Jesus finalizando o seu sermão da montanha, o sermão mais famoso de Jesus, aonde ele traz um monte de ensino, aonde ele faz alguns contrastes dos ensinos antigos, mas não é que ele vai anulando os ensinos antigos, ele vai atualizando, ou seja, trazendo para o interior do homem, porque o homem ficou tão assim, o religioso ficou, olha, eu não posso matar, então a lei diz que eu não posso matar, então eu não mato, olha, eu não mato, eu sou muito religioso, mas por dentro, eu odeio, eu praguejo, eu sonho que a pessoa está morrendo, eu desejo a morte, o meu coração é mais assassino do que qualquer coisa, mas eu não pratico. Então eu sou uma pessoa muito boa, porque eu pratico a religião. E Jesus vem falando, olha, não adianta nada você cumprir um mandamento, se interiormente, se dentro, você na verdade odeia, aquele que odeia já é um assassino. E no Sermão do Monte ele vem contrastando, ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, tem muita coisa aí, que Jesus está falando, não adianta você jejuar, para ficar mostrando, ficar lá, ai, eu estou jejuando, tadinho de mim, está vendo como eu sou crente, eu estou nos 21 dias de jejum, tirei isso, olha como eu sou mais crente, o outro só tirou 2 coisas, eu tirei tudo, olha, eu sou melhor que ele. Jesus falando, não adianta nada, você quando jejuar, você precisa entrar, lavar o rosto, sair, e não se mostrar, não mostrar que você está jejuando. Jesus vem com seus ensinos, falando que a religião tem muito mais a ver com o coração, com aquilo que está dentro, aquilo que sai do interior do homem, é o que contamina, vem falar sobre, e você pode ler isso do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, mas no final, ele vem e termina falando isso, portanto, quem ouve essas minhas palavras, todos esses ensinos que eu acabei de falar, sobre oração, sobre vingança, sobre perdão, sobre
tantas coisas e as pratica, coloca em prática, não adianta só saber, só ouvir. É como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Aquela casa sofreu todo tipo de situação delicada, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces firmados sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, quem só ouve, quem só conhece, quem só sabe, mas não coloca em prática, é como um insensato, como um homem louco, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque caindo as chuvas, transbordando os rios, soprando os ventos, dando contra aquela casa, ou aquela casa passando por todas as situações que a outra passa também, mas essa daí por não ter um alicerce na rocha, ou ter um alicerce na areia, ela não consegue resistir, ela cai, e grande é a sua ruína, ela não subsiste. Essa é a lição. E em Lucas, é a mesma coisa, Jesus fala para aqueles que chegam, Senhor, Senhor, ai mestre, mestre, aqueles, eu tenho fé, Jesus, Deus é o meu Deus é, eu creio, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na missa, eu faço aquilo outro, eu rezo, eu oro, eu canto, eu levanto a mão, eu tenho fé, ou seja, Jesus responde em Lucas 6, de 46 a 48, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, e aqui que eu gosto a diferença, cavou fundo, e colocou os alicerces na rocha. Ele cavou, dá uma intenção de que ele cavou até encontrar a rocha. Quando veio a inundação, a torrente, os problemas, as situações, e deu contra aquela casa, mas aquela casa não foi abalada, porque estava bem construída, ou bem alicerçada. E ele vai continuar falando, é aquele que não ouve, ou não ouve, mas não pratica, ele não cavou, ele não buscou, ele não perseverou até encontrar a rocha. Ele cavou ali, ele construiu ali no raso mesmo. E só que quando os problemas, o vento, a chuva, veio contra aquela casa caiu. E eu lembrei dessa historinha. A historinha é o seguinte: havia 3 porquinhos que quiseram sair da casa. A mamãe porquinha aconselhou, falou, olha, existe um lobo mau aí. Então, aqui vocês eram bem protegidos. Então, quando vocês precisam vigiar, tomar cuidado aonde vocês vão construir. E a hora que vocês forem construir, construam uma casa bem firme, bem alicerçada. Não sejam negligentes no trabalho, tem que trabalhar firme na casa, na construção. Não vai ficar relaxado, não vai ficar só pensando em se divertir, em brincar. Invista na construção. E daí os 3 porquinhos saíram, acharam um lugar legal. O mais novo começou a construir a sua casa. E ele viu um material ali mais fácil, que estava ali mais pertinho, era as palhas. E ele começa a construir. E rapidinho ele começa a construir, e já, a hora que vê, está pronto. Demora 2, 3 dias ali, ele já fez a casa dele. E o irmão mais velho olhou e falou, olha, você não lembra o que a mamãe falou? Essa casa não vai te proteger. Não, vai. E por que ele fez aquilo? Porque a hora que ele terminou, ele já começou a brincar. Ele já começou a se divertir. Ele não gastou muito tempo. E daí o segundo do meio vai, e ele achou madeira, que tinha que já cortar, já fazer algumas coisas, já levou mais tempo. E constrói uma casa de madeira,
que leva já mais um pouco de tempo, já demorou uma semana, mas mesmo assim o irmão mais velho, o porquinho mais velho falou, olha, eu não sei se isso daí lembra que a mamãe falou, não sei se essa casa vai suportar se o lobo mau vier e... Lembra do lobo mau, lembra do que está aí rondando perigo. Não sei. Ele construiu, demorou um pouquinho mais e já foi com o porquinho mais novo e começaram a brincar, se divertir, enquanto o irmão mais velho, o porquinho mais velho ficou lá. Levou um tempão, porque ele ficou cavando, ele ia atrás de pedra, ele ia atrás de materiais mais resistentes e ficou. E os irmãos iam lá, ficavam tirando sarro. E aí, mas vamos brincar com a gente? Não, eu tenho que me proteger, eu tenho não sei o quê. E levou tempo, um mês, mas a casa dele estava construída. De repente chega o lobo mau, e o lobo mau vai na primeira casa lá, na casa do irmão mais novo. Pensou eu contando isso para as crianças, Fabiana está aí, Fabiana, você já viu que não dá para você chamar eu para dar aula para as crianças, né? Mas tá bom. E daí vem o irmão, ou vem o lobo, mau, abra essa porta, porque senão eu vou entrar. Não, você não vai entrar. Então eu vou soprar. Não, pode soprar. E daí ele sopra, e no primeiro sopro vai a casa embora, vai para a casa para o chão, e esse porquinho sai correndo, e o lobo mau correndo atrás dele, e ele bate lá na segunda casa do irmão do meio, e o irmão abre e ele entra, o lobo mau está aí, e ele soprou, e minha casa foi para o chão. Não, mas você pode ficar tranquilo que essa casa está tranquila, aqui está... E o lobo mau chega e bate, olha, se vocês não saírem, eu vou soprar, e eu vou... Não, mas pode soprar. E daí esse lobo mau sopra uma vez, não cai, sopra duas, não cai, mas na terceira, a casa cai. E os dois saem correndo para a casa do irmão mais velho, e eles correm, e o lobo correndo atrás, e bate lá na casa do irmão mais velho, o irmão mais velho abre e fecha, e os dois desesperados, o lobo está aí, e ele nada pode deter esse lobo, porque ele derrubou, mas eu falei para vocês, não, mas a casa era mais forte, não, aqui, ele vai derrubar essa casa, não, essa casa ele não vai derrubar, essa casa levei tempo, eu fiz tudo que a mamãe falou, e não, ele vai, daí o lobo foi lá, chega e bate na porta, e vocês não saírem, eu vou soprar, e daí ele sopra uma vez, duas vezes, e fica, e nada, aquela casa é resistente, aquela casa é forte. Mas aí de repente ele olha lá na chaminé, ele fala, então eu vou entrar pela chaminé. E daí ele vai, mas daí o mais velho, esperto, sabendo, já tinha deixado um caldeirão de água lá, e eles acende, fica fervendo, e o lobo, uma hora que está descendo, cai no caldeirão e morre, e os porquinhos estão livres, e eles voltam a contar para a mamãe, e daí, tá vendo, não falei, e daí os dois porquinhos aprendem a lição, e eles voltam a ser diligentes, e voltam a construir tudo certinho, aprendem a lição. História acaba assim. Eu lembro que essa história, a minha mãe, mais a minha avó contava, minha mãe contava mais a história da Bíblia, mas minha avó contava para falar sobre a diligência, ela falava quando ela percebia que eu estava fugindo de dever de casa, de tarefa da escola, para brincar, para fazer isso, porque é mais ou menos isso, a lição era, olha, você tem que fazer primeiro as lições, as coisas, não deixe, porque senão você vai sofrer lá na frente. Não adianta você escolher o mais fácil aqui, não adianta você querer, vou no mais rápido, no mais prático, vou no que eu posso aproveitar mais o tempo, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega. Não adianta eu não vou fazer tarefa, não vou fazer lição, eu vou deixar aquele trabalho para depois, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega. É melhor você ser diligente aqui, é você ser esforçado aqui, você ouvir aqui, você fazer tudo aquilo que foi lhe orientado
pessoas orientaram você. E daí você pergunta, o que uma lição, o que uma historinha tem a ver com a outra? Eu coloquei aqui, essa história se identifica muito com a parábola das duas construções, contada por Jesus. E tudo a ver com a atualidade das construções familiares hoje. Por quê? Porque Deus é como uma mãe que nos dá conselhos, que tem orientações, que nos ensina, que nos alerta, que fala como nós devemos agir, fazer, construir todas as coisas. Satanás é como um lobo feroz. A Bíblia o descreve como um leão que ruge, que fica rugindo ao nosso derredor, em todo o tempo, bramando, tentando atingir, pegar alguns. A Bíblia descreve que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é como esse lobo dessa história. Os filhos, nós, somos aqueles que saímos para construir as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, mas que como os porquinhos mais novos, muitas vezes somos insensatos, não damos ouvidos, tentamos fazer o que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais rápido, o que nos vai trazer benefícios mais rápidos. O problema é que temos visto a nossa casa ruir e estamos ficando vulneráveis aos ataques do lobo ou do inimigo. Mas eu quero dizer que independente como você entrou nessa noite aqui, essa casa é a casa do nosso irmão mais velho, que seguiu todas as orientações do pai dele, e ele construiu uma casa sobre a rocha, uma casa firme, onde nós podemos, mesmo quando nós percebemos que nós erramos, nós falhamos, a nossa casa ruiu, o lobo veio, atacou e hoje está nos perseguindo, nós temos aonde nos abrigar, na casa do nosso irmão mais velho chamado Jesus Cristo, que construiu uma casa sobre a rocha e que derrotou o lobo, não num caldeirão, numa chaminé, mas que derrotou o lobo na cruz do Calvário. E que nos ensina as lições, e que nos leva de novo ao Pai, não à mãe, mas o Pai, e nos dá a oportunidade de voltar à vida e começar a reconstruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, agora sim da maneira correta. Amém? Você crê nisso? Você quer viver isso? E então eu queria te convidar a esse mês mergulhar nisso, porque, meus queridos, a maioria das situações complicadas na vida do ser humano provém ou advém de situações delicadas na família, desde a infância. É uma família, é uma situação com o pai, é uma situação com a mãe, é uma situação era o casamento dos pais, foi uma separação, ou foi um mal entendido, ou foi uma gravidez indesejada, ou situações que de alguma maneira foi arrastada, veio arrastando até você, e hoje você já construiu às vezes uma família, e trouxe tantas situações para você, e hoje você carrega, talvez você já imprimiu isso em seus filhos, e talvez você hoje é uma vítima, embora que com Jesus, Jesus se tornou a vítima para que a gente pudesse ser o protagonista hoje. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós temos sofrido, por causa de casas que foram construídas sobre areia. Independente, não é porque tem gente, o pai amou, a mãe amou, você ama, não faltou amor, faltou sabedoria, faltou atenção no que o pai aqui, no que a mãe falou, no que a palavra de Deus falou. Não faltou nem conhecimento às vezes, faltou prática, porque nós crescemos na igreja, nós ouvimos, nós participamos, mas na hora do praticar, nós sempre escolhemos aquilo que é mais fácil. O ser humano é assim. Eu sei que eu preciso fazer aquilo que é certo, mas o que é certo demora mais, o que é certo é mais trabalhoso, o que é certo não aparece, o que é certo é mais difícil.
E às vezes a gente acaba, os nossos pais, a gente, assim por diante, a gente acaba escolhendo construir a casa sem tanto alicerce. A palha, a madeira, não é o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar sobre esse texto maravilhoso, sobre o de Lucas aqui. E eu queria vou dar uma abertura só, mas alguns ensinos desse texto e dessa historinha. Primeiro, não existe casa, construção, família, que não enfrenta problemas, ou que não enfrentará situações difíceis, inundações, vendavais, como o texto diz aqui. O que pratica e o que não pratica, o que construiu uma casa firme. Às vezes tem muita gente que fica assim, puxa, eu vou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou procurando ensinar os meus filhos, eu estou tentando fazer tudo certo, e olha o que veio na minha vida. Eu, naquele momento que eu estava na liderança, naquele momento que eu estava mais buscando a Deus, de repente veio uma enfermidade. Naquele momento que eu estava, a gente fica, e o ser humano fica constantemente, diante das situações adversas, diante das tempestades, ele fica indignado porque ele olha para pessoas que não construíram ou não constroem a sua casa sobre a rocha, e às vezes está num momento que não tem vento, e ele olha na casa dele, que ele está construindo sobre a rocha, e vem tempestade, vem vento, ele fala, ué, mas eu achei que se eu tivesse uma vida cristã, se eu buscasse o Senhor, se eu fosse na igreja, se eu começasse a seguir os conselhos do Senhor, eu não ia ter problema. Não, mas isso nunca foi falado, a Bíblia não ensina isso, Jesus não ensina isso, pelo contrário, ele fala que tanto a casa sobre a rocha, ou a casa sobre a areia, tanto a casa do insensato, ou a casa do sábio, vai enfrentar tempestades, vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade. Nós precisamos entender isso daí, tanto a casa de madeira, a casa de palha, a casa do irmãozinho mais novo, a casa do irmão mais velho, vai ter sopro de lobo, vai ter o inimigo rondando, vai ter tentação, vai ter luta contra o pecado, vai ter dificuldade, vai ter problema de relacionamento, vai ter tudo. E às vezes o grande problema que nos faz desistir, desanimar e parar de construir a nossa casa sobre a rocha, é justamente isso, são os problemas. Mas quanto maior o problema, mais firmado na rocha eu preciso estar. Porque a questão não é se eu tenho ou não tenho problema, não é se eu passo ou não passo por problema, é como que está a edificação da minha casa. É se ela vai resistir ou não. Porque a grande diferença, e hoje a gente tem visto que 70% não tem resistido. Isso daí só foi no último ano, 70% dos casamentos não resistiram. 70%. Por quê? Porque tem problema? Meu problema, se perguntar para o meu pai e para minha mãe, tem problema no casamento? Eles vão falar que tem. Não tem casamento que não tem. Tem problema com filho, tem problema com neto, tem problema com bisneto, tem problema entre eles, tem problema com tudo. Agora a questão, aonde que foi construída essa vida, essa família? Porque daí, esse é o grande ponto. Agora, a grande questão, então esse nos ensina a primeira coisa, e Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não queira terminar logo a casa para ficar brincando. Não tenha pressa para achar a rocha. Não tenha pressa para subir logo, para a casa ficar pronta. E o grande problema da nossa geração, você acha que a nossa geração está apressada? Você imagina a nossa geração, aqui vai para os mais velhos, na frente de um computador, daquela primeira geração que era de escada, que ficava aquela bolinha assim, ó, ficava aquele barulhinho. Hoje eles apertam, se não
já começa a ligar na Onet, essa Onet não presta, a Vivo não presta, essa Pirajuí não presta, tudo não presta, porque na hora não roda lá o negócio. Não, já tem que trocar o celular, porque está demorando muito, porque não sei o quê. E daí ele vai construir a vida dele. Não, tem alguns valores que o Pai, que a palavra de Deus fala que a gente precisa praticar, e dentro desses valores, a paciência é um. O investimento em algumas áreas da sua vida são outros. Não. Puxa, não, o que eu quero é curtir a vida. Eu já quero curtir tudo. Eu já quero aproveitar o casamento. Tudo que o casamento pode me oferecer, que era para aproveitar com 20, com 22, com 25, eu quero aproveitar com 12. Quero aproveitar. Está todo mundo aproveitando. Espera aí, isso daí vai... você não sabe o que vai ser isso daí para você. Mas eu quero. Eu quero, porque eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero me divertir, eu quero ter prazer, eu quero fazer tudo, mas não quero lavar cueca, não quero lavar louça, eu não quero trabalhar, eu não quero ter compromisso nenhum, eu só quero ter o bônus do casamento. Está uma geração assim ou não? Eu quero morar com o pai e com a mãe, mas quero ter todos os prazeres de um casamento. Está assim. Mas daí então eu não quero ter a responsabilidade de sustentar ninguém, eu não quero ter a responsabilidade de cuidar de ninguém, eu quero ter o prazer de fazer filho, mas não quero ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, educar, ensinar e assim por diante. E daí a gente não entende porque as casas estão ruindo. Sabe por quê? Porque são casas de palha que o lobo vem e fala assim, tá para mim esse daí, não ouviu o conselho da mamãe lobo, da mamãe porquinha. Isso daí eu vou soprar, e daí tem uns que fica assim, pode soprar, vamos ver se vai cair. É o primeiro sopro, cai ela, cai todo mundo, vai, e daí fica lá, não sei pastor, não sei porquê. Não sei por que ele me traiu, não sei por que ele fez isso, não sei por que eu estou assim, não sei por que, parece que o mundo conspira contra mim. Não é que conspira contra você não, é que você é uma porquinha, é que você é um porquinho novinho, que não aprendeu, não prestou atenção na mamãe, você não quer pagar um preço, não ouviu o irmão mais velho. Você quis terminar rápido para poder brincar, para poder se divertir. Só que com isso hoje, o problema que às vezes essa casa não tem só o porquinho do irmão mais novo. Esse porquinho já está com uma família de porquinho. E daí não vem só ele. Já tem um monte de gente sofrendo. Que às vezes... isso daí vai gerando tantas coisas, mas eu não estou aqui porque o Senhor faz novas todas as coisas, e eu não estou aqui para, mas eu estou querendo mostrar, começar um pano de fundo, porque às vezes a gente, daí vem, eu sou, no mesmo tempo que eu tenho certeza, porque nós temos um Deus que faz nova todas as coisas, que o sangue dele é poderoso para perdoar todo tipo de pecado, para renovar todas as coisas, que na cruz do Calvário ele venceu esse lobo, e ele tem tudo para renovar, mas eu sou contra essa coisa assim de, não, vem aqui, vamos orar no final, e Deus vai fazer tudo novo. Não, você precisa saber, Jesus sempre tratou, lembra de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras, ou seja, as obras corretas, porque senão a gente vai tratar sobre família, e a gente vai assim, pastor, eu tenho problema nisso, eu tenho problema naquilo, puxa, mas você em algum momento você praticou, colocou em prática aquilo que você cresceu ouvindo aqui? Pastor, pratiquei metade. Então, a gente talvez seja algumas coisas que você vai precisar rever e pedir, se arrepender e falar, Deus, eu quero começar a viver isso daí na minha casa, eu quero que os meus filhos comecem a viver isso daí. E às vezes, tem filho que não vive, porque não viu o pai e a mãe viver.
sabe? E são coisas que às vezes a mãe está preocupada com o sofrimento do filho e está querendo resolver com o sofrimento dos netos e está querendo resolver de tantas maneiras. Sabe uma maneira de se resolver? É reconhecendo, falando assim, talvez eu errei. Senhor, eu quero começar a voltar a praticar as primeiras obras e quero consagrar a minha vida, minha casa, a casa dos meus filhos, a casa dos meus netos, e eu sei que eu e a minha casa, a casa da minha próxima geração vai servir ao Senhor, e esse lobo mau que já foi derrotado na cruz do Calvário, não vai entrar em nenhuma casa da minha família, porque a nossa família vai construir a casa sobre a rocha. Aleluia. Tem a ver, segunda lição, primeiro não existe casa que não enfrentará problema. Segundo, o quanto você está disposto a investir em alicerce. Eu vejo que o grande problema está aí, porque o quanto você está disposto a investir em alicerce. E aqui esse texto que eu coloquei aqui, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavou fundo, é uma conotação de trabalho árduo, trabalho difícil, cavou fundo, até encontrar a rocha. Ele se dedicou nesse trabalho, ele perseverou até chegar à rocha. Aqui está o trabalho, e tem a ver com a vida espiritual. Às vezes a gente construir a nossa casa, a nossa família sobre areia, ou aqui nesse texto fala no chão, sem precisar cavar. Aqui eu vou pegar um pouquinho, tá? É só ir na igreja. Vai na igreja. Você constrói a tua vida aqui, ó. Você não precisa cavar. Você não precisa cavar. Você não precisa ler, você não precisa orar, você não precisa ir para o secreto. Cavar tem a ver com profundidade. Você não precisa ir um pouquinho mais fundo com a intimidade com Deus. Cavar até chegar à rocha é ir num lugar mais profundo, é ter uma vida com Deus mais profunda do que apenas ir numa igreja. Ouvir uma palavra, isso é muito bom, você precisa ir à igreja, porque ali você está seguro, mas você precisa mais que isso, você precisa cavar. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar, eu preciso orar. Tem gente que quer que a sua casa, a sua família, que Deus haja de uma maneira milagrosa. Não tem placebo espiritual? Tem um monte de igreja que oferece placebo espiritual. Não, mas não existe. Para construir a casa sobre a rocha, eu preciso colocar em prática, eu preciso viver alguns valores desse sermão da montanha. Você quer ver um desses valores? Além da oração, entra no seu quarto em secreto. Alicerce fala sobre coisa que ninguém vê. As pessoas hoje têm investido em visual, em aparência, em coisas que as pessoas veem, mas não investe em coisa que ninguém vê. Sabe que o tanto que você ora para sua casa, para sua família, para os seus filhos, talvez ninguém vê, mas você está investindo na oração, no seu quarto em secreto. Você tem buscado a Deus. Você tem procurado submeter a Jesus, a Cristo, aos valores dele. Você tem procurado ser um marido que ame a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Você tem procurado perdoar. Você tem procurado servir a tua esposa, o teu marido. Você tem procurado servir os teus filhos. Você tem procurado, filho, honrar os seus pais. Você tem procurado viver essas coisas ou não? Sabe, daí a gente fica, não, você tem, jovem, você tem procurado se relacionar, pensar no teu futuro casamento de uma maneira como Cristo, como a palavra de Deus te ensina? Ou você só ouve aqui
o Lucas, a Kelly falando na juventude, os pastores falando, e você sai daqui e você não coloca nada em prática. A Bíblia te chama de tolo, e que você está construindo a tua casa, tua família, sobre areia. Você não está cavando, porque cavar dá trabalho. Cavar é sair daqui, e às vezes, puxa, eu tenho que esperar. Enquanto está todo mundo fazendo, curtindo, às vezes eu tenho que esperar. Talvez eu tenha que matar minha carne, enquanto minha carne está gritando, vai curtir, vai aproveitar, vai se dar, vai se deitar com alguém, vai fazer qualquer coisa para satisfazer. Não, mas a Bíblia me ensina a cavar. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou no alicerce. Ah, não, mas tem gente que já, olha lá, tem gente que já está namorando, já está casando, já está com, ó a casa da pessoa. Não, eu não estou preocupado com a casa da pessoa, estou preocupado com o meu alicerce. Porque a hora que começar a aparecer minha casa, mesmo que seja uma casa simples, mas ela tem um alicerce que a hora que vier as ondas, os problemas, nada vai fazer cair essa casa, meus filhos, meu marido, meu esposo, nós estaremos firmados sobre a rocha. E firmado não é só com problema, a gente vai estar comprometido um com o outro, a gente vai viver, como o pastor Mário fala, em delícias, viver uma vida feliz, respeitando um ao outro, amando um ao outro, servindo um ao outro, cuidando um do outro, se importando um com o outro, porque um ao outro vai estar fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Porque eu fiz isso na hora de escolher, não, mas eu escolhi errado, mas eu estou procurando buscar Deus, e Deus vai fazer com o meu marido. A dona Maria escolheu errado, 5 anos tendo que suportar um beberrão, mas ela ficou durante 5 anos cavando. Podia ter separado, porque ninguém merece um beberrão. Podia ter escolhido o caminho. Não, vou construir outra, aqui foi difícil, eu errei já, então eu vou fazer, não. Eu vou, sabe fazer o quê? Ele vem com aquelas caças dele, fedida, com aqueles peixes, com os amigos dele, com cerveja, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá cozinhar, limpar os peixes, fazer os peixinhos dele, enquanto ele fica ali, eu vou servir. Daí a hora que depois que passou, ele está vomitando, em vez de eu ficar, eu vou lá segurar a testa dele e falar, você é uma bênção, meu esposo. É cavar isso, não é fácil. Só que depois de 5 anos ela começou a viver com um seminarista, com um cristão, e hoje, depois quantos anos vive com um pastor? Porque cavou. Agora a gente quer, não vamos fazer, vamos procurar o caminho mais fácil, como os porquinhos mais novos, vamos fazer, porque hoje, sabe, as pessoas, o hedonismo, que é tudo pelo prazer, cavar não gera prazer, e as pessoas, elas estão vivendo pelo prazer. Eu casei e eu quero prazer, então eu quero viver de acordo com aquilo que me dá prazer. O que me dá prazer? Ir jogar bola, para homem, jogar bola, pescar, ficar, se não é crente, ficar em bar, se não é, ficar trabalhando, ficar fazendo só coisa que me interessa. É isso que eu vou ficar a hora que está em casa, assistindo o jogo, fazendo coisas assim. Você não está cavando, você está só fazendo o que te interessa. Você quer cavar? Eu gosto de jogo, mas o que minha esposa gosta? O que eu posso agradar a ela? Eu vou abrir mão do meu prazer para gerar prazer para ela. O que meus filhos estão precisando? Eu vou deixar de assistir alguma coisa para investir neles. O que meu casamento hoje precisa? Ele precisa de Deus. Então, eu estou cansado porque eu trabalhei hoje, e eu precisaria de descanso, minha carne, o maior prazer hoje seria o descanso, mas eu vou levar minha família para a igreja, porque eles precisam de Deus. Eu estou cavando, o problema é que cavar não gera prazer, só que gera
segurança, gera estabilidade, gera a possibilidade de, quando o inimigo vier, quando uma enfermidade vier, quando situações vier, eu já vou estar sobre a rocha, e um Deus vai se levantar e falar: não, pode se preocupa não, que eu estou aqui porque você tem cavado sobre a rocha, você tem me buscado, então pode deixar que eu me levanto, porque você tem feito, você não tem sido insensato, você tem sido homem prudente. Meu querido, nós precisamos, teria muita coisa para falar aqui, mas eu quero terminar rapidamente. A busca pelo prazer. Jesus falou um negócio, olha aqui, próprio Mateus 7:12, deixa eu ver aqui, nesse próprio sermão, Mateus 7:12, que poderia, se a família vivesse isso, se o marido vivesse isso, se a esposa vivesse isso, se os filhos vivessem isso, os pais, assim, ia ser uma família sobre a rocha já, muito. Olha o que diz Mateus 7, a regra de ouro: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu quero que a minha esposa me trate assim, faça isso, eu quero não sei o que e tal. Faça a mesma coisa para ela. O que ela quer que você faça para ela? Não, mas daí, ela quer que eu faça isso, ela quer que eu faça aquilo, ela quer. E você quer que eu faça o quê? Eu só quero que ela faça isso. Mas isso que você quer é terrível para ela, é igualzinho o que você quer que ela faça, é terrível. Sabe, a gente conversa aqui com casais e a gente vê o que eu quero algumas coisas da Nilva que para mim é simples, mas para a Nilva não é simples. Se não tiver esforço de eu entender que ela vai conseguir fazer até um certo ponto, mas tem coisa que ela não vai conseguir fazer. E vice-versa. Assim, tem coisa que ela quer que o Marinho faça, mas que o Marinho não vai fazer, porque agora importante ela perceber: nossa, o Marinho tem se esforçado. Eu tenho percebido o Marinho, olha, isso já é olha, eu tenho percebido que o Marinho tem tentado fazer. Agora, sabe que o problema, além do hedonismo, que é o prazer, a busca do prazer, que cada um quer o seu prazer, o homem quer jogar bola, a mulher quer ficar de boa, embora que nessa vida aqui, infelizmente, se tem alguém que não fica de boa, são as mulheres, né? Aqui, se tem alguém que não fica de boa, é as mulheres, porque as mulheres aqui, os homens têm que tirar o chapéu, têm que agradecer todo dia: Deus, obrigado pelas mulheres, obrigado pelas esposas, obrigado pelas mães, porque elas são verdadeiras heroínas. Elas são demais, porque não dá para acreditar no que elas fazem. A gente não consegue fazer, a gente não conseguiria fazer nem um décimo do que elas fazem. A gente trabalha, e às vezes a gente trabalha, e chega lá, a mulher pede para fazer um negócio: você pode olhar isso daqui? Puxa, tá trabalhando até agora. Como se a mulher tivesse, a mulher podia virar e falar assim: não, eu estava parada aqui, sem fazer nada, né, amor? Mulher fica, não é fácil, embora que tenha algumas que abusam, mas assim, na maioria das vezes, 99,9 das vezes, a mulher, por mais que o marido ajude, faz ainda pouco, perto do que as mulheres fazem. Então aqui, os homens, vocês não me tacam pedra não, aqui Jesus fala sobre o perdão, tá? Então vocês me perdoem, mas é uma verdade, meus queridos. Mas homem também, daí as mulheres também, não entende também, o marido também um dia, tá lá, cabeça desse tamanho, deixa lá ele um dia, sem falar nada, ele não ajuda, mas você já falou isso para ele a semana inteira, deixa um dia sem falar, ora, vai lá orar, fala: Deus, eu já estou falando, não tem jeito, mas daí você lembra que a Bíblia fala que quem convence, quem que é? É o Espírito. Então fala menos com ele, mais com Deus. Fale menos com ele, mais com o Espírito, sabe? Cave mais, porque às vezes para você é mais fácil falar com ele, porque daí já sai toda a raiva. Com ele você pode falar com raiva, com Deus você tem que falar quebrantado. Então, não, é mais fácil falar com o marido do que com Deus, né? Mas vai lá falar com Deus, é cavar. Mas daí é outra coisa, a gente fica sempre em busca do prazer, e nisso
os filhos muitas vezes, eu trabalho, pastor, para dar o melhor para os meus filhos. Não, você trabalha para se realizar muitas vezes, para se sentir o cara, porque muitas vezes o que teu filho precisa é uma palavra de afirmação, uma palavra de carinho, muito mais que tudo isso que você faz na tua vida. O que às vezes o que teu filho precisa é de um dia com você, de um tempo com você, de uma palavra de afirmação, de perceber que você o ama e tantas coisas. Às vezes a gente fica, eu faço para mulher, não. A gente, além de ser uma busca pelo prazer, a gente é egoísta pra caramba, né? É o homem, a mulher e todas essas coisas. A gente não tem paciência, a gente é apressado. Tudo isso nos faz ser os irmãos mais novos dos porquinhos. E tudo isso nos faz ser o homem insensato, porque com a busca pelo prazer, com o egoísmo, com a falta de paciência, com a dificuldade da gente buscar aquilo que Deus tem para nós, que é sempre o caminho mais estreito, que é sempre às vezes mais dificultoso, mas a recompensa é uma casa, é uma família feliz, estável. E quando eu falo, não é sem problema, mas é uma família que quando passar pelas águas, a palavra de Deus fala que as águas não afundarão vocês. Isso daí está em Isaías 43. Uma família que quando passar pelo fogo, que pode passar, e aqui fala assim, quando, não é se, porque todos nós vamos passar pelas águas e pelo fogo. Só que a palavra de Deus fala, quando vocês passarem pelo fogo, a chama não queimará, não arderá em ti. Ou seja, porque Deus vai estar conosco, nos fazendo vitoriosos em tudo isso. O fogo é algo que queima, que destrói, mas quando esse fogo atingir uma casa sobre a rocha, não vai destruir, porque essa casa, ela tem uma base sólida, de pessoas que aprenderam a deixar o seu ego, o seu eu, o prazer de lado, para colocar em prática os conselhos daquele pai amoroso, daquele que sabe que o melhor que os filhos podem aproveitar e usufruir é de uma casa estável, é de uma família feliz. Esse é o maior desejo de Deus, é que nós tenhamos uma vida, uma família feliz, não uma família perfeita, porque perfeita só no céu, mas uma família onde que nós nos ajudamos uns aos outros, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós ajudamos uns aos outros, onde nós realmente vemos Deus uns nos outros, e essa é a vontade de Deus. E eu quero dizer que nesse mês, nós estaremos aqui orando e falando e trazendo valores desse evangelho maravilhoso, dessa palavra, para que a gente possa realmente não temer mais esse lobo que tem tanto assediado a igreja, que tem tanto assediado as casas, e muitas pessoas têm aí vivido a sombra desse sopro, a sombra dessas tempestades, mas que o Senhor quer que a gente viva, pelo contrário, tranquilo, como o irmão mais velho, quando os irmãos mais novos chegam, mas ele está aí, ele já destruiu a minha, já destruiu a do outro, ele está fazendo, não, aqui não, porque eu sei como essa casa foi construída e o inimigo não pode tocar, porque aqui existe o sangue do Cordeiro, aqui existe trabalho, aqui existe profundidade com Deus, aqui eu conheço o Deus que eu sirvo, porque eu converso com Ele, porque eu sigo o que Ele fala, eu procuro seguir, eu tenho paciência, eu procuro colocar em prática tudo aquilo que Ele fala, e Ele tem uma promessa, para aqueles que vivem dessa maneira, que quando vierem os rios, quando vierem os problemas, quando vierem as enfermidades, quando vierem todas as coisas, a gente não precisa se abalar, porque Ele está conosco. Para terminar, situações assim, o pastor Anderson, vivendo um momento maravilhoso na igreja, lá de avivamento da igreja, a igreja Ágape, ali em Marília, a gente
indo ali, vendo, depois de um tempo de dificuldade, ele começando ali, recomeçando a igreja. No melhor momento, ele acaba de conversar comigo ali uns dias antes de uma notícia complicada. Ele fala: Marinho, olha, parece que agora Deus está fazendo. E acho que 2 dias depois, a Mari manda um áudio para a gente, falando: olha, queria pedir oração, porque o Anderson fez o exame e parece que tem uma possibilidade dele estar com câncer no nariz, tem um negocinho ali, mas vamos orar, porque ele me encaminhou para outro e tal. Daí passaram-se 3 dias, 4 dias, fez o exame, parece que é mesmo, vamos estar orando, mas me encaminhou para outro, e passou por 3, 4 médicos, mandaram especialistas e tudo, fizeram tomografia, fizeram tudo que, e daí é câncer. Só precisa agora o último exame para saber qual o grau que é, para se é isso, é aquilo. E daí não falou para pouquíssimas pessoas, para a família, para algumas pessoas. A gente começou a orar e tudo, e eu estive com ele estava totalmente tranquilo. Ele falou: Marinho, minha vida é do Senhor, minha vida está nas mãos de Deus, o ministério aqui, e o que for, eu tenho certeza que não é para a morte, é para aprender alguma coisa. Tem já a convicção de que talvez é para a igreja, vai ser alguma coisa assim, mas estava muito tranquilo. E nesse dia que a gente foi lá e estava com ele, saiu, ele estava tão tranquilo, mas daí saiu o resultado para saber o que é, qual que é. A gente foi com ele lá, a gente estava muito mais preocupado que ele, a gente estava tenso, tal, acreditando que Deus, mas ele foi lá, ele entra, a gente fica no carro esperando ali fora, daí ele sai chorando, e a gente fica assim, né, será que é? Não tenho câncer, depois de 4, glória a Deus, depois de 4 exames, tomografia, mas o que foi? Perguntou para o médico, mas o que foi? Sei, não tem, você sabia que ele é pastor, não tem explicação, aqui está constando que é que é mesmo? Um pólipo. Mas como que confunde tantos especialistas? O senhor mesmo já tinha visto? Não sei, mas aqui está dando um pólipo. Então, na verdade, poderia ter sido, porque 3 médicos não ia ficar confuso com tudo assim, mas Deus cura. Quando a nossa vida, e agora já pensou se fica desesperado, aqui a gente tem, Márcia passou por isso, sabe, a gente passa por isso, a gente passa por perda. O André vai ter uma oportunidade, quando falar ainda nesse tempo aqui, também tem seu testemunho, Dona Maria, Pastor Mário, quantas outras aqui, Cordeste também tem, a mãe da Adriana Cordeste, Dona Helena, quantas pessoas não tem agora. Quantas pessoas a gente ouve por causa de uma perda, por causa de uma enfermidade, por causa de alguma coisa, parece que a casa vai abaixo, parece que tudo acaba. Não, então você tem a oportunidade, esse mês, de fazer uma aliança com Deus, através de jejum, da oração, da tua fidelidade, falar assim: eu quero a minha casa sobre a rocha, a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nada desse mundo, nada do inimigo, nada que o lobo, que Satanás, nada que as artimanhas do mundo, nada vai me fazer dano algum, porque a minha casa está firmada sobre a rocha. É sobre essa rocha que eu vou construir a minha casa. Amém? Ministério de Louvor.